Boa noite a todos e a todas. Câmara Municipal de Porto de Pedras, pauta da 26ª sessão ordinária realizada em 5 de dezembro de 2025. Autoriza o segundo secretário a fazer a conferência da presença dos seus vereadores. A primeira chamada. Vereador José Wellington, presente. Vereador Marcelo Batista. Vereadora Constância de Cássia. Presente. Vereador Osvaldir Costa. Vereador Flávio Sarmento. Vereador José Francisco da Silva. Vereadora Presidente Judite Correia. Vereador Tiago Petit. Com a presença de 8 vereadores, havendo quórum regimental, dou por aberta a presente sessão, colocando a presente ata em discussão, a qual foi colocada no grupo. Se tiver alguma discussão, após a discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados. Passando agora ao horário destinado ao expediente, as mensagens e os projetos de lei que chegou nesta casa. Vou dividir aqui com o vice-presidente Flávio a leitura. Lido só a mensagem do projeto. Boa noite. Mensagem número 11, de 31 de outubro de 2025. Senhora Presidente Judite Correia dos Santos e senhores vereadores, em atendimento ao dispor do artigo 165, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica do município de Porto de Pedra, dirijo-me a essa Eclésia Casa Legislativa com o objetivo de apresentar e submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares, incluso projeto de lei do plano plurianual para o quadriênio de 2026-2029. O projeto de lei supracitado define a priorizar os programas de forma regionalizada, instituído como estratégia de governo, proposição de programas de ações de forma que, implementando em sua plenitude, estes se reverterão em bens e serviços que engrandecem o nível da qualidade de vida de nossos munícipes. Para isto, otimizaremos os recursos, sejam estes financeiros, materiais, humanos, de forma que permitam, quando sua aplicação, o maior nível de racionalidade, de modo que sejam priorizadas as áreas e situações em que apresentem um maior grau de interferência do poder público municipal, inclusive as emendas impositivas municipais. Consciente dos desafios que aguardam pela nossa administração, no tocante à promoção bem-estar dos nossos munícipes, o plano de governo ora apresentado durante a campanha eleitoral resultou em 4 eixos, sejam eles: gestão administrativa, serviços públicos básicos, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. A disponibilidade de recursos para financiamento desse plano será proveniente da arrecadação própria, convênios, operações de crédito, transferências constitucionais, transferências voluntárias, emendas, além dos recursos materiais e humanos. Este sim de natureza essencial ao bom desempenho da nossa administração. Temos plena consciência de que o plano ora apresentado não traz de imediato as respostas, nem as soluções para todos os problemas que afligem a nossa cidade e nem ousaríamos querer fazer tal afirmação.
nossos esforços, nossos objetivos, nossas metas concentram-se no sentido de termos um plano que permita dar mais um pequeno, grande salto de forma responsável e transparente na aplicação dos recursos disponíveis em políticas que apontam um norte da igualdade social, do desenvolvimento sustentável e da qualidade dos serviços prestados à população do município. Logo, a execução desse plano não é um compromisso unilateral, mas de cada membro desta equipe de governo. Diante do exposto, estamos convictos que os programas e ações dispostos nesse plano gozarão de cumplicidade e apoio irrestrito de Vossas Excelências e seus dignos pares, uma vez que este busca o desenvolvimento e, consequentemente, assegura melhores condições de vida para os munícipes. Prefeitura Municipal de Porto de Pedras, 31 de outubro, Alan de Jesus, prefeito de Porto de Pedras. Mensagem número 12, 31 de outubro de 2025. A senhora presidente Judite Correia. Assunto: encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Senhora presidente, em cumprimento à legislação municipal em vigor, notamente ao previsto da Constituição Federal acerca dos instrumentos de planejamento orçamentário, o Poder Executivo Municipal, por meio do gabinete do prefeito Alan de Jesus Silva, eleito para o mandato de 2025 a 2028, encaminha em anexo o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2026 do município de Porto de Pedras e da outras providências. Inicialmente, senhora presidente, o gabinete do prefeito informa que a elaboração do presente projeto de lei atende ao estabelecido da Constituição Federal na Lei Orgânica do Município, na LRF, e nos normativos da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como na atual conjuntura econômica, política, social e sanitária do Brasil. O apesto projeto de lei LDO 2026 contém o texto da lei prevendo-se todas as diretrizes para a elaboração do Orçamento Anual 2026, bem como os anexos de meta fiscal e de risco fiscal exigido pela LRF, e são de fundamental importância para a aprovação, e que estão compatíveis com as ações constantes do projeto de lei do Plano Plurianual 2026-29, que tem seu prazo de envio diferente da primeira LDO do atual mandato do Executivo. Sua elaboração requeriu a compilação de várias informações acerca da execução orçamentária e financeira dos últimos 4 exercícios do município de Porto de Pedras, incluindo-se o exercício 2024, bem como os valores previstos no LOA 2025. No tocante à elaboração do LDO 2026, a administração municipal utilizou-se de parâmetros extraídos da execução orçamentária dos últimos 4 exercícios para estimar a receita para 2026 para os 2 exercícios seguintes, sendo a fonte de informação a ser utilizada quando na elaboração do PLOA 2026, bem como o desempenho de arrecadação própria ocorrido em 2024 e das proposições de projetos juntos ao governo federal para obtenção de recursos de transferência voluntária e de emendas parlamentares. O PLDO 2026 está abrangido por demonstrativos de metas fiscais, onde constam os valores propostos para resultado primário e nominal em 2026, receita total e montante da dívida pública e que estão diretamente ligados à execução da receita e despesa, mantendo-se sempre o equilíbrio. Nas despesas públicas, no anexo 1,
prioridades e metas para 2026 foram as constantes do projeto de lei do PPA 2026-29, demonstrando compatibilidade entre os instrumentos orçamentários, prevendo-se, inclusive, já a ação de governo específico para a reserva de recursos orçamentários para a execução de emendas impositivas municipais, em que atendimento à lei orgânica municipal faz-se estabelecimento de um percentual de 1% da receita corrente líquida prevista como limite para a reserva de contingência, ou seja, recurso orçamentário que somente poderá ser utilizado em casos específicos, notamment para atender despesas relativas a passivos contingentes ou fiscais, riscos fiscais, garantida assim fonte de recursos para tais despesas. No tocante aos créditos suplementares, o PLDO 2026 prevê autorização na LOA 2026 de até 40% das despesas fixas prevista para 2026 para suplementação orçamentária por anulação de dotação como forma de ajuste orçamentário durante a execução em 2026, atendendo ao Poder Executivo e ao Legislativo, apresente-se como limite tecnicamente viabilizador da execução orçamentária, bem como autorização para remanejamento, transposição e transferência de dotações orçamentárias que se distingue das suplementações conforme entendimento firmado pelo TCE Alagoas. Salientamos que o Poder Executivo realizar audiências públicas quando da elaboração do PPA 2026-29 e do PLOA 2026, entendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o gabinete do prefeito do município de Porto de Pedras requer tramitação e apreciação da presente matéria, colocando-se à disposição para dirimir dúvidas técnicas relativas aos planos e projetos. Atenciosamente, Alan Jesus, prefeito. Continuando com a leitura, Estado de Alagoas, município de Porto de Pedras, mensagem número 13 de 31 de outubro de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o apenso projeto de lei que dispõe sobre o orçamento para o próximo exercício financeiro, estimado a receita, fixado a despesa do município de Porto de Pedras, em cumprimento ao disposto no inciso 5º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Esta proposta da Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social dos poderes do município, incluindo seus fundos, órgãos e entidades instituídas e mantidas pelo poder público, e tem como objetivo maior melhorar a qualidade de vida da população de Porto de Pedras através de serviços prestados por esta prefeitura. Cabe ainda registrar que esta proposta de lei orçamentária anual, como instrumento imprescindível na administração pública, está devidamente compatibilizada com a lei do plano plurianual vigente, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, constituindo-se também como um mecanismo de controle na aplicação dos recursos públicos que deverão ser utilizados na execução dos programas com seus respectivos projetos e atividades, prevendo-se inclusive a reserva orçamentária de recursos destinado ao atendimento das emendas parlamentares municipais. São essas as considerações que nos ensejam em envio da mensagem da Lei Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com a qual compartilhamos a responsabilidade conjunta de dotar o nosso município de uma lei que, de fato, passe a se constituir
como instrumento efetivo de planejamento, de orçamento e de gestão, possibilitando o atendimento dos anseios da população de Pôr de Pedras com eficiência eficaz e efetividade. Por fim, acredito que o presente projeto de lei contará com a melhor ressonância e compreensão por parte dos ilustres membros desta Casa de Lei, considerando a elevada importância da matéria. Na expectativa do pronto acolhimento, a aprovação dentro do prazo legal, renovo votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Alan Jesus, prefeito. Mensagem número 14 de 2025, excelentíssima senhora vereadora Judite Correia dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Pôr de Pedras, senhora presidente, senhores vereadores, sirvo-me da presente mensagem para remeter projeto de lei que dispõe sobre o repasse de 50% do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate às endemias. Nesse modo, certo de contar com a sensibilidade dos membros desta Casa Legislativa, encaminho o presente projeto de lei e manifesto considerações e respeito pelos senhores parlamentares. Atenciosamente, Alan Jesus, prefeito de Pôr de Pedras. Projeto de lei número 14, de 27 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde ACS e aos agentes de combate às endemias ACE. O prefeito municipal de Pôr de Pedras, Alagoas, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Pôr de Pedras, Alagoas, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias vinculados à Secretaria Municipal de Saúde 50% da parcela denominada incentivo financeiro adicional, recebido anualmente do Governo Federal por intermédio do Ministério da Saúde, conforme o Decreto Federal 8.474, de 22 de junho de 2015, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional da Atenção Básica e fortalecer as políticas afetadas à atuação de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Artigo 2º. O repasse do correspondente 50% do incentivo financeiro adicional será efetuado uma vez por ano, no mesmo subsequente ao crédito em conta de parcela adicional recebida em parcela única e individualizada por meio de rateio entre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Inciso 1º, farão jus ao incentivo do artigo 1º todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias que se estiverem exercendo regularmente suas funções. Deixará de receber o incentivo do artigo 1º o servidor que no curso do período aquisitivo tenha sofrido advertência ou outra sanção administrativa, após conclusão do competente procedimento administrativo disciplinar. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias que tiverem afastados, recebendo benefícios previdenciários, receberão o incentivo do artigo 1º de forma proporcional, considerando os meses efetivamente trabalhados nas atribuições do respectivo cargo. Excepcionalmente, no primeiro ano vigente, o incentivo será pago em até 30 dias após a publicação desta lei.
Artigo 3º. O repasse da parcela prevista no artigo 1º será realizado enquanto houver o repasse das respectivas verbas pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ao município de Porto de Pedras, conforme legislação federal. Inciso 1º. Em nenhuma hipótese, a parcela prevista desta lei será paga com recursos do município. O valor será atualizado conforme os instrumentos normativos subsequentes publicados pelo Ministério da Saúde, referentes ao incentivo financeiro adicional efetivamente repassado ao município. Artigo 4º. O valor repassado por meio da presente lei não tem natureza salarial e não se incorporará à remuneração dos agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate a endemias, ACE, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional. Parágrafo único. Não haverá incidência de quaisquer encargos sociais, previdenciários ou fundiários sobre o valor de incentivo financeiro adicional de que se trata esta lei. Artigo 5º. As despesas recorrentes desta lei correrão por conta dos recursos repassados pela União referentes ao incentivo financeiro para fortalecimento de políticas efetivas na atuação dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Artigo 6º. Esta lei poderá ser regulamentada por meio de decreto no que couber. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrários. Porto de Pedras, 27 de novembro de 2025, prefeito de Porto de Pedras, Alan de Jesus. Câmara Municipal de Porto de Pedras, 3 de dezembro de 2025, requerimento número 3 de 2025, excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Porto de Pedras, o vereador que aqui subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que, após o ouvido de plenário desta Casa Legislativa, seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que adote as providências necessárias visando a adesivação e identificação padronizada de todos os veículos terceirizados que prestam serviço ao município de Porto de Pedras. O presente requerimento tem por objetivo garantir maior transparência, facilitar a fiscalização pública e assegurar o uso correto de frota contratada, permitindo que qualquer cidadão reconheça de imediato que aquele veículo encontra-se em serviço público. Sugere-se que a identificação seja fixada de forma visível nas laterais e na parte traseira dos veículos, contendo o nome da secretaria, órgão ou entidade ao qual o veículo está vinculado, a inscrição a serviço do município de Porto de Pedras, uso exclusivo em serviço, número de frota ou identificação quando houver, brasão ou logotipo oficial do município. Ressalta-se que veículos utilizados em operações que exijam sigilo, como determinadas ações de segurança ou acolhimento institucional, podem ser exceção à regra, conforme a necessidade. A proposta visa fortalecer os princípios da publicidade, transparência e eficiência administrativa, promovendo maior controle social e garantindo que os veículos autorizados sejam utilizados restritamente para atividade relacionada ao interesse público. Diante do exposto, requer-se a aprovação deste requerimento e consequente envio do ofício ao Poder Executivo Municipal. José Wellington da Silva, Gabinete do Vereador.
Câmara Municipal do Pôr de Pedras, Comissão de Justiça e Redação Final, parecer do projeto de lei número 100 de 2005. O relatório chegou a esta comissão o projeto de lei número 06/2025, de autoria da vereadora Judite Corrêa dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação Pestalozzi do Pôr de Pedras e dá outras providências. A proposição contém 2 artigos centrais. Primeiro artigo, reconhecer a entidade como utilidade pública. Artigo 2º, estabelece obrigações anuais de prestação de contas. Artigo 3º, trata-se da cessação de título. Artigo 4º, esclarece que o reconhecimento não gera obrigação financeira automática ao município. E artigo 5º, define a vigência. Acompanha o projeto respectivo justificativa com exposição dos fundamentos legais e sociais. Compete a esta comissão emitir parecer quanto à constitucionalidade e legalidade técnica legislativa e redação final nos termos do regimento interno da Lei Orgânica do Município. Constitucionalidade e legalidade. A declaração de utilidade pública é material de competência legislativa municipal, conforme autoriza a Lei Orgânica. Trata-se do ato normativo que reconhece a relevância de entidades sem fins lucrativos que prestam serviço de interesse público. O projeto não cria despesas, não institui repasses obrigatórios e não viola as normas constitucionais legais. Respeitando o artigo 30 da Constituição Federal, competência dos municípios, bem como a Lei Federal número 91/de 1935, mencionada na própria justificativa. A proposta também está conformidade com o interesse local, na medida em que a Pestalozzi presta serviços educacionais, terapêuticos e essencial à pessoa com deficiência e atuação de evidência e relevância social. O texto apresenta clareza, coerência e boa estruturação, observando os requisitos básicos de técnica legislativa. A emenda reflete adequadamente ao conteúdo da proposição. Os dispositivos são objetivos e fáceis de interpretação. A previsão de prestação de contas do artigo 2º, reforçando a moralidade administrativa. A cláusula de vigência está corretamente proporcionada. Não há vínculo de forma materiais que impugnam a sua transmissão. Embora o mérito não seja do núcleo de análise desta comissão, é pertinente destacar que a concessão de títulos facilita percentuais futuras convênios de capacitação de recursos da entidade, ampliando o seu alcance social. Diante do exposto, essa Comissão de Justiça e Redação Final opina favoravelmente a constitucionalidade e legalidade técnica legislativa e redação final do projeto de lei número 06/2005, recomendando a sua regular tramitação e aprovação em plenário. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2025, José Alberto da Silva, presidente, Eliel Marcos, membro, Tiago José Moreira Bitticum, membro. Câmara Municipal do Pôr de Pedras, Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer conjunto, Lei número 08/2005. Autor, vereador Flávio Sarmento. Relatório, chegou a esta comissão do projeto de lei número 8 de 2005, de iniciativa do vereador Flávio Sarmento, que institui o Programa Municipal de Formação em Língua Brasileira de Sinais e Libras no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Pôr de Pedras. O projeto prevê instituição de programas permanentes de forma em Libras para profissionais da educação, diretrizes voltadas à capacitação, inclusão e melhoria de comunicação com estudantes surdos e com deficiência auditiva, execução de programas pela Secretaria Municipal da Educação, previsão de parcerias e uso da plataforma virtuais, observância das disponibilidades orçamentárias, possibilidade de progressão funcional vinculada à formação,
Regulamentação suplementar por decreto do Executivo. A Comissão de Justiça e Redação Final e de Educação se une para analisar constitucional, legal, pedagógica e técnica da proposição. O projeto de lei, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, que autoriza o município a legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar normas federais e estaduais. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146/2015, que determina a adoção de medidas que promovam a acessibilidade comunicacional. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei número 9.394/1996, especialmente quando a formação continuada e inclusão escolar. A Lei Orgânica do Município, que estabelece a promoção de políticas educacionais inclusivas como dever do poder público. Não há criação de despesa obrigatória, pois o texto determina que a implementação observará a disponibilidade orçamentária do artigo 6º, evitando o vício de iniciativa ou afronta à lei de responsabilidade fiscal. Assim não se contestam ilegalidade, inconstitucionalidade ou vícios formais. O projeto apresenta a emenda adequada, contém artigos claros e coerentes, segue estrutura lógica, instituição, diretrizes, execução, orçamentária, certificação e regulamentação. Respeita a divisão temática, concisão e objetividade. Não apresenta duplicidade de matérias em contradições internas. A redação está compatível às regras de técnica legislativa municipal. Mérito educacional. A matéria é de alto interesse público, pois promove inclusão de alunos surdos com deficiência auditiva, aumento da qualidade dos profissionais de educação, atendimento às metas do PNE, às diretrizes da educação inclusiva, avanço das políticas públicas municipais, acessibilidade comunicacional. O programa é compatível com a realidade do município e promove melhoria direta na qualidade da educação pública. Conclusão: diante do exposto, as comissões de Justiça e Redação Final e de Educação, Saúde e Assistência Social manifestam favoravelmente a constitucionalidade. Ilegalidade, mérito educacional, técnica legislativa e redação final do projeto de lei 08/2025, opinando por sua regular tramitação e aprovação em plenário. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2025, Comissão de Justiça e Redação Final, José Aurélia da Silva, presidente. Membro Eliel Marques da Rocha, membro Tiago José Moreira Bittencourt. Comissão de Educação, Saúde e Ciência Social, Flávio José Barbosa Sarmento, Eliel Marques, membro, e Constância de Cássia, membro. Ofício número 10, 2025. A senhora presidente da Câmara Municipal de Porto de Pedras, Judite Corrêa dos Santos, nesta. Assunto: solicitação de inclusão em pauta de projeto de lei e leitura de documento anexo. Senhora presidente, venho por meio deste, na qualidade de vereador deste município, solicitar, se for possível, a inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 5 de dezembro, sexta-feira, do projeto de lei número 7 de 2025, de minha autoria, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Porto de Pedras e Região, APPR-PPR. Considerando a relevância pública demonstrada pela entidade e a urgência na preservação
da matéria, solicito também que seja anexado para a leitura durante a sessão o ofício número 02/2025, enviado pela referida associação, no qual a entidade formaliza o pedido desta honraria e expõe as razões que justificam o reconhecimento solicitado. Tal documento segue devidamente anexado e é este expediente, conforme protocolado, recebido em meu gabinete. Certo de contar com a atenção e colaboração de Vossa Excelência, renovo os votos de estima e consideração. Anteciosamente, Eliel Marques de Arrocha, vereador. Projeto de Lei número 07/2025, emenda. Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Porto de Pedras e Região, APPR, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Porto de Pedras, Estado de Alagoas, os seus representantes, aprova. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Porto de Pedras e Região, APPR, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 19.914.312.001.39, fundada em 27 de fevereiro de 2014, sediada neste município. Artigo 2º. A entidade, declara de utilidade pública, apresenta até o dia 30 de abril de cada um aos órgãos competentes da Prefeitura de Porto de Pedras relatórios constantes das atividades realizadas no ano anterior, cópia das demonstrações financeiras, cópia da ata de eleição e posse da diretoria vigente, comprovação de regularidade jurídica e fiscal, conforme a exigência da administração pública. Artigo 3º. Perderá automaticamente o título concedido por essa lei à entidade que deixar de cumprir o disposto do artigo 2 por 2 anos consecutivos, alterar seus objetivos estatutários sem comunicar ao Poder Executivo Municipal, deixar de desempenhar atividade compatível com sua finalidade social, for declarado irregular ou tiver atividade suspensa pelos órgãos competentes. Artigo 4. A concessão do título de utilidade pública não implica a obrigação financeira por parte do município, salvo quando houver formalização de convênio, termo de fomento, colaboração ou autorização específica mediante lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Porto de Pedras, Estado de Alagoas, gabinete do vereador Eliel Marques da Rocha, em 3 de dezembro de 2025. Eliel Marques. Vereador. Justificativa. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Porto de Pedras e Região, APPR, entidade civil sem fim lucrativo, apresentou o requerimento a esta Casa Legislativa na pessoa do vereador que subscreve, solicitando a concessão do título de utilidade pública, conforme o ofício número 02/2025, datado em 14 de novembro de 2025. A associação desenvolve relevante trabalho voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, organização produtiva dos pequenos produtores rurais, incentivo à economia criativa, preservação da cultura local, apoio à pesca artesanal e ações de proteção social voltada à criança, ao adolescente, a pessoas idosas e a mulheres, promovendo igualdade de gêneros e combate a todas as formas de violência e discriminação. Tais iniciativas contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais, a promoção de autonomia econômica, fortalecimento das cadeias produtivas locais, a inclusão social, a geração de renda, o desenvolvimento socioeconômico sustentável do município, diante da comprovada relevância de suas ações e de seu compromisso com o desenvolvimento humano e comunitário de Porto de Pedras, torna-se plenamente justificável a concessão do presente título. Assim, submeto
o presente projeto de lei, a apreciação dos nobres vereadores e vereadoras, confiante em sua aprovação. Porto de Pedras, 3 de dezembro de 2025. Eliel Marques da Rocha, vereador, autor do projeto. Ofício número 02. Ao vereador do município de Porto de Pedras, senhor Eliel Marques, assunto: solicitação de título de utilidade pública municipal. Senhor vereador, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Porto de Pedras e Região, APPR-PPR, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ número 19.914.312.1000, em pleno funcionamento desde sua fundação, em 27 de fevereiro de 2014, com sede neste município, vem, por meio deste, solicitar a concessão do título de utilidade pública, considerando sua relevante atuação em prol da comunidade. A associação desenvolve ações contínuas voltadas à organização produtiva dos pequenos produtores rurais, incentiva a economia criativa por meio do ações e outras cadeias produtivas, além de iniciativas de apoio à pesca artesanal e ações direcionadas à proteção da criança, do adolescente